Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Na aula de hoje iremos trabalhar sobre o potencial elétrico, tensão, também chamada de tensão elétrica. Na última aula trabalhamos sobre o campo elétrico. A gente viu que toda carga elétrica produz em volta de si um campo elétrico e que esses campos podem interagir com outros campos elétricos, provocando que a movimentação de uma carga. Se eu tenho uma carga positiva produzindo um campo elétrico positivo, no caso, quando ela interage com uma carga negativa, ele vai fazer o que? Ele vai fazer a atração, mesmo sem contato, mas ele vai atrair. Então, essa atração é dada devido ao campo elétrico e essa movimentação é dada devido ao potencial elétrico. Então, vamos lá. Primeiro, falar sobre a energia potencial elétrica. Como eu falei, toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir forças de atração ou repulsão sobre as outras cargas elétricas. Lembrando, atração, sinal diferente, repulsão, sinais iguais. A interação entre cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial, que pode ser transformada em energia cinética. Gente, sempre que tiver movimentação, tem energia envolvida. No caso em que uma dessas cargas seja móvel, por exemplo. Sozinha, uma carga elétrica não apresenta energia potencial elétrica. Por quê? Porque ela não está se movimentando. É preciso que uma carga de prova interaja com ela. Dessa maneira, a medida da energia potencial elétrica depende da magnitude das cargas, bem como a distância entre elas. Aqui, se eu tenho essa carga Qzão aqui, azul, gerando um campo elétrico. Aqui eu coloco uma carga de prova, Qzinho, que também gerou um campo elétrico. As duas, como está tendo um sinal aí de afastamento, as duas provavelmente têm o mesmo sinal. Positivo, positivo, ou negativo e negativo. Quando eu tenho uma carga colocada no campo de outra carga, eu tenho a movimentação dessa outra carga. E já que eu tenho uma movimentação, eu tenho isso que a gente chama de energia potencial elétrica. Um carro que está se movimentando, energia cinética. Uma maçã que está caindo, energia gravitacional. Uma mola que você puxa ela e depois ela volta ao formato inicial, energia potencial elástica. E no caso aqui a gente tem uma energia potencial elétrica. Essa energia vai depender do quê? Dos valores das cargas e da distância que tem de uma carga com a outra. Qual é a fórmula da energia potencial elétrica? A fórmula da energia potencial elétrica, que é dado por EP, é dado pelo produto entre a carga geradora, Qzão, a carga elétrica de prova, Qzinho, e a constante eletrostática, K0, que no caso a gente usa aquela do vácuo, dividido pela distância entre as cargas, como mostrado a seguir. EP é igual a K0 vezes Q. Perceba que o sinal, nesse caso, vai importar, dividido pela distância. Bora ver aqui uma questão sobre isso daqui. Duas cargas elétricas de 2 microcoulombs e de menos 3 microcoulombs encontram-se fixas e separadas por uma distância de 0,5 metros no vácuo. Calcule a energia potencial elétrica gerada pela interação entre essas cargas. O que eu sei? Quais as informações que eu posso trazer daqui? Eu tenho a primeira carga valendo 2 microcoulombs, UC. A segunda carga valendo menos 3 microcoulombs. A distância de 0,5 metros. Eu tenho que estar no vácuo. K0 no vácuo, 9 vezes 10 a nona. E ele pergunta a energia potencial. Energia potencial é igual a constante vezes a carga, dividido pela distância. Energia potencial é igual. Qual é a constante? 9 vezes 10 a nona. Qual o valor da primeira carga? O C, na verdade, é vezes 10 a menos 6. Então, vezes 2, vezes 10 a menos 6, vezes o valor da segunda carga, negativo, menos 3, vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. Distância, botando em notação aqui, 5 vezes 10 a menos 1. Energia potencial é igual a 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3 vai dar 54. 54 negativo, porque mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. 54 vezes 10, multiplicando aqui, somando na verdade. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com mais 9, menos 3. Dividido por 5 vezes 10 a menos 1.
energia potencial é igual a menos dividido por mais dá menos. 54 dividido por 5 dá 10,8 vezes 10. Menos 3 com menos 1 dá menos 2. Puxa a vírgula para cá. Energia potencial é igual a menos 1,08 vezes 10 a menos 1 joules. Essa é a energia potencial gerada pela a interação entre essas duas cargas. Eu não estou perdendo muito tempo botando aqui menos 2 com menos 1, tal, porque isso a gente já viu nas últimas aulas. Então a gente vai tentar acelerar ao máximo aqui, para não ficarem aulas longas, que eu sei que quanto mais a aula é longa, mais vocês ficam cansados em assistir. Então eu vou botar de um jeito mais sucinto possível. Se tiverem dificuldade, me fala, que aí na próxima aula eu volto a gravar de um jeito mais detalhado. Bem, eu tenho, além da energia potencial, eu tenho o potencial elétrico, que é também chamada de tensão elétrica, que é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar medida em volts, que equivale a joules por coulomb em unidade no sistema internacional de medida. O potencial elétrico, então, é a quantidade de energia potencial elétrica em joules por unidade de carga em coulomb. Entenda, afirmar que uma tomada fornece 110 watts ou volts, como quiser falar, de potencial elétrico equivale a dizer que ela cede 110 joules de energia para cada coulomb que passar por aquele terminal. Como é que eu calculo, então, o potencial elétrico? O potencial elétrico é calculado como sendo a energia potencial dividido pela carga. Também posso calcular como sendo o potencial elétrico é igual ao constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância a um determinado ponto. Bora ver isso daqui na prática. Bem, outra coisa. Quando eu tenho uma carga aqui, ó, essa carga aqui é a Q geradora do campo elétrico. A gente vê o quê? Que em qualquer superfície, na mesma distância, independente da direção, ele vai ter o mesmo potencial elétrico. Em qualquer desse círculo aqui, o potencial vai ser 20, independente da direção, porque ele não olha a direção, ele só olha a distância. Outra coisa que eu percebo, que à medida que ele vai se afastando, o potencial vai diminuindo. Primeiro era 40, passou para 20, passou para 10, esse daqui deveria ser de uns 80, por exemplo. Mas à medida que ele vai se afastando, a gente percebe o quê? Uma diminuição. O potencial elétrico no ponto em que a carga Q encontra-se é diretamente proporcional ao módulo da carga Q, que produz inversamente proporcional à distância. Isso a gente viu na fórmula. Calculando aqui, ó. Em um determinado ponto de um campo elétrico, a energia potencial elétrica de uma carga putiforme vale 6 vezes 10 a menos 5 joules. Sendo de 6 vezes 10 a menos 6 o valor da carga, determine o potencial elétrico nesse ponto. Primeira coisa, eu vou anotar o que eu tenho. Eu tenho uma carga que vale que 6 vezes 10 a menos 6. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma carga que vale 6 vezes 10 a menos 6. Eu tenho a energia potencial que vale 6 vezes 10 a menos 5 joules e aqui coulomb. E está perguntando quem é o potencial elétrico. Já que eu tenho energia potencial e tenho carga, eu vou usar a fórmula que fala que o potencial é igual a energia potencial dividido pela a carga. Potencial é igual. Qual é a energia potencial? 6 vezes 10 a menos 5. Qual é a carga? 6 vezes 10 a menos 6. 6 dividido por 6 dá 1. Menos 5. Menos 6 de baixo. Menos 5 com mais 6 vai dar 1. 1 positivo. Então, 1 vezes 10 elevado a 1 volts. Ou simplesmente 10 volts de potência. É isso que eu tenho que, para cada unidade de coulomb, eu vou utilizar 10 volts de potência. Certo? Então, bem tranquilo isso daqui. Agora, bora entender, eu estou falando de energia potencial elétrico, energia potencial elétrica. O que são, na verdade, os dois? Potencial elétrico e energia potencial elétrica são coisas diferentes.
porém relacionadas. Enquanto o potencial elétrico é medido em volts, a energia potencial elétrica é medida em joules, por exemplo. Toda energia é medida em joules. O potencial elétrico é uma propriedade de cada carga elétrica, enquanto a energia potencial é o produto da interação entre pares de cargas e não existem cargas solitárias. A relação entre essas duas grandezas é a seguinte: o potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica por unidade de carga. Ou seja, a quantidade de volts de uma certa região do espaço determina qual será a energia potencial elétrica para cada 1 coulomb de carga elétrica de prova. Como assim? Energia potencial elétrica é a interação de uma carga com a outra, certo? Bem, pensa nisso. Já o potencial elétrico seria mais ou menos o que? A quantidade de volts de uma região por onde passar uma determinada carga elétrica. Basicamente é isso daí. Agora eu também tenho uma diferença de potencial, chamada de DDP, representado pela letra U. Os valores dos potenciais elétricos no ponto A e B dependem das distâncias respectivas que os separam. Determina-se diferença de potencial que existe entre eles por meio da diferença dos potenciais elétricos em A e em B. Ou seja, a diferença de potencial é igual à potência de um ponto menos o potencial em outro ponto. E aí está falando que a diferença de potencial, DDP, também chamada de tensão elétrica ou voltagem, é uma importante grandeza no estudo dos fenômenos elétricos. No cotidiano, usa-se mais o conceito de diferença de potencial do que o de potencial elétrico de um ponto. Por exemplo, nos aparelhos elétricos, normalmente aparece a indicação da sua voltagem. Quando dizemos que existe uma alta voltagem entre dois pontos, significa que a carga recebe uma grande quantidade de energia no seu deslocamento. Ou seja, para deslocar aquela carga, precisa-se de uma grande quantidade de energia. Vamos calcular uma questão sobre isso. Dois pontos, A e B, estão distantes, respectivamente, 30 cm e 60 cm de uma carga putiforme de valor Q1 igual a menos 1 coulomb. No vácuo, cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona. Calcule o potencial elétrico no ponto A e no ponto B, e a DDP entre o ponto A e o ponto B, e o ADDP entre o ponto B e o ponto A. Primeira coisa, calcular o potencial elétrico. Primeiro, potencial elétrico em A é igual a constante vezes a carga dividido pela distância, aqui de A. Potencial, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga, que ele está falando que é de menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Dividido pela distância. A primeira distância, ele está falando que é de 30 centímetros. 30 centímetros é 3 vezes 10 a menos 1 metro. Potencial é 9 vezes menos 1, menos 9 vezes 10 a nona, ou, deixa eu já fazer o cálculo aqui. 9 vezes 10, 9 com menos 6 vai dar 3, dividido por 3 vezes 10 a menos 1. Potencial de A igual 3 dividido por 9 dividido por 3 dá 3 vezes 10. 3 de cima menos o menos 1 de baixo vai dar 4 volts. Esse é o potencial no ponto A. Então, no ponto A, potencial de A, 3 vezes 10 elevado a 4 volts. E o potencial em B? Mesmo cálculo. Agora, a diferença vai ser a distância. Potencial em B é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é menos 1, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância agora é de 60 centímetros. 6 vezes 10 a menos 1, quando eu transformo em metros. Potencial aqui vai dar 9 vezes menos 1, dá menos 9, vezes 10 elevado a 3, dividido por 6 vezes 10 a menos 1. Potencial aqui vai dar 9 dividido por 6, 1,5, vezes 10. 3 menos 1 vai dar 4 volts, e aqui negativo. Então, potencial em B é igual a menos 1,5 vezes 10 elevado a 4 volts também. Respondi a letra A.
Letra B. A diferença de potencial entre os pontos A e B. Deixa eu apagar aqui agora, para a gente fazer a letra B e a letra C. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e B. Então, a DDP entre A e B. O que é a DDP? É a potencial de A menos o potencial de B. Então, a DDP aqui vai dar. Qual foi o de A? Menos 3 vezes 10 elevado a 4, menos o de B. O de B foi quem? Menos 1,5 vezes 10 a 4 também. Potencial é igual. Menos 3 vezes 10 a 4, menos com menos dá mais 1,5 vezes 10 a 4. Potencial aqui vai dar. Menos 3 com mais menos 1 mais 1,5 vai dar menos 1,5. Se tu tem R$3 e deve 1,50, tu continua devendo 1,50. E repito isso daqui. Vezes 10 elevado a 4. Esse é o potencial entre A e B. Agora o potencial entre B e A. É só eu inverter. Potencial de B e A é igual a potencial de B menos o potencial de A. Ops. Potencial aqui vai dar. Qual foi o potencial de B? Menos 1,5 vezes 10 a 4. Menos. Qual foi o potencial de A? Menos 3 vezes 10 a 4. Potencial aqui vai dar. Ó, menos 1,5 vezes 10 a 4. Menos com menos dá mais. Mais 3 vezes 10 a 4. DDP aqui vai dar. Ó, menos 1,5. Com mais 3, tu deve 1,50. E tem 3, você fica com 1,50 ainda positivo. Repito, o 4 aqui. Volts é o meio a diferença de potencial entre B e A. Bem tranquilo, galera. É só jogar na fórmula mesmo e resolver. Agora, qual é o potencial elétrico quando eu tenho várias cargas influenciando sobre um determinado ponto? Aqui nesse caso, eu tenho o ponto P. Esse ponto P está sob influência de uma carga Q1, de uma carga Q2, de uma carga Q3 e de uma carga Q4. Ou seja, cada carga dessa está tendo um potencial diferente ali. Qual vai ser o potencial total? Vai ser a somatória de todos um. Eu vou ter que calcular o de cada um, depois somar. Bora lá então ver como faz isso daqui. Ó. Um ponto P está distante de 4 cargas pontiformes, como mostra a figura a seguir. Sabendo que as cargas estão no vácuo, K0 igual a 9 vezes 10 a nona, e tem os seguintes valores. K1 igual a 2 microcoulombs, K2 igual a menos 2, K3 igual a 3 e K4 igual a menos 1. Determine o potencial elétrico resultante no ponto P. Então, eu preciso achar o potencial de A. O potencial de A não é de 1. Então, eu preciso achar o potencial em 1, o potencial em 2, o potencial em 3 e o potencial em 4, para depois dar a somatória e descobrir qual é o potencial total. Então, bora ver primeiro esse aqui, ó, o Q1. Como é que eu calculo o potencial? Constante vezes a carga dividido pela distância. Potencial aqui é constante, 9 vezes 10 a nona, vezes. Qual a primeira carga? A primeira carga, Q1, 2 microcoulombs. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. Distância de 2 metros. Não precisa transformar porque já está em metros. Potencial aqui é igual a 9 vezes 2, 18 vezes 10. 9 com menos 6 dá 3. Dividido por 2. Potencial aqui, 18 dividido por 2, 9 vezes 10 a terceira. Bem tranquilo, ó. 9 vezes 10 a terceira volts. Agora potencial em 2. Vamos apagar aqui. Potencial em 2. A mesma fórmula. Segunda carga, 9 vezes 10 a nona, vezes menos... Ó, aqui é o sinalzinho de menos. Menos 2 vezes 10 a menos 6. Dividido por quem? Pela distância, que é de 3 metros. Mais vezes menos, menos. 9 vezes 2, 18 vezes 10. 9 com menos 6 dá 3, dividido por 3.
menos 18 dividido por 3 dá 6 vezes 10 elevado a 3 volts. Então, o potencial V2 menos 6 vezes 10 a 3 volts. Bora ver agora o potencial em 4. Potencial em 3. Apagando aqui de novo. Deixar constante aqui, que a gente vai usar ela. Então, constante, 9 vezes 10 a nona. Terceira carga, 3 microcoulombs. Vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância, que é de 3 metros. 9 vezes 3, 27, vezes 10 a 3, dividido por 3 aqui, que já está em metros, não precisa eu transformar. 27 dividido por 3 dá 9, vezes 10 a terceira. Achei o meu terceiro potencial. 9 vezes 10 a terceira. Por fim, vamos descobrir o último potencial, que é o Q4. Apagando aqui também. Qual o valor da carga de Q4? Menos 1 microcoulomb. Então, ó, menos 1 vezes 10 a menos 6. Qual a distância? 1,5 metros. Que a gente vai ter o quê? Ó? 9 vezes menos 1 dá menos 9, vezes 10 a menos 6. Menos 6 não, menos a 3, que 9 menos 6 dá 3. Tá vendo? É normal errar também. Dividido pela distância, que é 1,5 metros. Aí eu tenho que 9 dividido por 1,5, eu vou ter igual a menos 6 vezes 10 elevado à terceira volts. Então, o terceiro aqui, menos 6 vezes 10 elevado à terceira volts. Aí agora achei o potencial em cada ponto. Vou descobrir agora qual é o potencial total. É só somar todos os resultados que eu encontrei. Que foi o quê? Dando a somatória aqui, botar de vermelho. Eu vou ter aqui potencial total é igual ao potencial de 1 mais potencial de 2, mais potencial em 3, mais potencial em 4. Potencial total é potencial de 1, 9 vezes 10 a terceira, mais potencial em 2, menos 6 vezes 10 a terceira, mais potencial em 3, 9 vezes 10 a terceira, mais potencial em 4, menos 6 vezes 10 a terceira. Somando tudo aqui eu tenho, ó, tenho 2 positivos e 2 negativos. Os 2 positivos, vamos pensar, tu tem R$9, com mais R$9 você tem um total de R$18. Então, ó, 18 vezes 10, 18 vezes 10 a terceira. Menos, o que tu tá devendo? Tu deve 6 e deve 6. Então, tu tá devendo 12. Menos 12 vezes 10 a terceira. Potencial total é igual a 18 menos 12, 6 vezes 10 a terceira. Esse é o potencial total nesse ponto aqui. Potencial é igual de 6 vezes 10 a terceira volts, ou 6.000 volts. Alta tensão isso daí. Então, galera, bem tranquilo isso daí, ó. Você tem que, é trabalhoso, né? Você tem que fazer o potencial de cada um, depois somar tudo. Ter cuidado sempre com o sinal, porque nesse caso de potencial, o sinal é muito importante. Bem, falando agora sobre as superfícies equipotenciais. Foi o que eu falei logo lá no início. São as regiões do campo elétrico que possuem o mesmo potencial elétrico. Superfícies equipotenciais em volta de uma carga putiforme são circulares. Verifica que são perpendiculares às linhas de força do campo elétrico. Traduzindo isso daqui, para ficar fácil para vocês entenderem. Eu estou falando que em qualquer ponto, na mesma distância, independente da direção, ele vai ter o mesmo potencial. Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, que está a essa distância, esse ponto que ele tem 10 volts de potência. Nesse outro ponto aqui, que está em outra direção, mas está a mesma distância, ele está no mesmo círculo, ele também vai ter 10. Nesse outro ponto aqui, ó, em outra direção, mas na mesma distância, 10 também. Bem tranquilo, é só isso daí que fala das superfícies equipotenciais. A uma mesma distância, independente da direção no círculo, ele vai ter o mesmo valor de potencial. Só para finalizar agora, uma última questão. Fala o seguinte.
Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga Q igual a 4 microcoulombs e que ela seja colocada em um ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja de 60 watts. Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico seja de 20 watts, qual será o valor da energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente no ponto B? Então ele está pedindo para me calcular o que? O valor da energia potencial. O que eu sei? Eu sei que o potencial elétrico é igual a energia potencial dividido pela carga. Só que eu estou querendo quem? Eu quero isso daqui. Então, eu posso transformar isso daqui e falar que a energia potencial é igual a potencial vezes a carga. E é o que ele está pedindo. Aí ele fala que ele quer saber o potencial em um ponto, num ponto A. Aí eu vou botar aqui, ó, energia potencial em A é igual a... Qual é o potencial do ponto A? O potencial de A vale 60. Qual é a carga? A questão fala que a carga é de 4 microcoulombs. Então, 4 vezes 10A menos 6. Energia potencial em A é igual a 60 vezes 4 vai dar 240 vezes 10A menos 6. Puxa a vírgula aqui, vai ficar energia potencial de A 2,4 vezes 10 elevado a 4 joules. Energia potencial em B. Energia potencial. Tem hora, gente, que eu coloco pot ou EP, tanto faz. Energia potencial em B é igual. Qual é o potencial em B? 20. A carga é a mesma. 4 vezes 10 a menos 6. Energia potencial em B é igual a 20 vezes 4. 80 vezes 10 a menos 6. Puxa vírgula. Energia potencial em B. 8 vezes 10 a menos 5 joules. Achei a energia potencial no ponto A, achei a energia potencial no ponto B, bem tranquilo também. É isso aí, galera, essa foi nossa aula sobre potencial elétrico. Se ficou dúvidas, podem me chamar. Eu vou passar uma atividade com algumas questões para vocês responderem. Tentem resolver, qualquer dúvida, me chame que eu ajudo vocês a solucionar a dúvida de vocês. É isso, galera, até a próxima aula. Semana que vem. Deus abençoe a todos. E é isso aí. Valeu!